Boa tarde, companheiros e companheiras. Vamos dar início à nossa terceira mesa, que é o lançamento da nossa cartilha de combate ao assédio moral e sexual. Nossa cartilha está sendo distribuída já para vocês. E para compor a mesa, para a gente não atrasar mais, até porque a doutora Débora tem um limite de tempo, e eu queria chamar para compor a mesa o Dr. Breno Pérez Coelho, que é nosso advogado, assessor jurídico do Simproja, advogado trabalhista e de diversas outras entidades sindicais também, coordenador do CNASP, Coletivo Nacional de Advogados e Advogados de Servidores Públicos, especialista em direito sindical e sócio do escritório Estevão e Pinheiro Advogados. A gente ficou muito feliz, doutor Breno tinha uma agenda para hoje já marcada há muito tempo, mas deu uma mudança e ficamos muito felizes de ter ele aqui conosco. Também queria citar a presença de doutora Andriele Gutierrez, que também faz parte da nossa assessoria e está aqui presente. Acho que vários de vocês já conhecem a doutora Andriele. Boa noite a todas, todos e todes. Queria convidar também a doutora Débora Tito Farias, né? Ela é procuradora do Ministério Público do Trabalho desde 2015, vice-coordenadora regional de erradicação do trabalho escravo e mestra em Direitos Humanos pela UFPE. Muito bem-vinda, doutora. Obrigado pela disponibilidade de participar do evento. Como a nossa colega Mariana falou, né, a gente vai começar pela doutora, ela tem um compromisso logo mais, então vou passar a fala. Bem, antes de passar a fala para a doutora Débora, queria agradecer muito a presença dela aqui hoje. A doutora Débora já tem uma longa trajetória na temática, né, que ela vai falar um pouquinho para vocês. Convidamos ela justamente porque ela tem essa atuação, tem especialidade na área de assédio moral. E queria dizer, doutora Débora, que a gente fica muito feliz e honrado com sua presença, porque se tem um assunto que mexe com a gente, mexe com a categoria dos trabalhadores e trabalhadoras da educação aqui em Jaboatão, é a temática do assédio. Infelizmente, essa é uma das mazelas, apesar da gente ter uma profissão de tanta importância, mas também de ter tanta dificuldade, né, no sistema da educação do país, a gente tem tido muito problema aqui na rede com isso. A gente sabe que é um problema que existe em escala global, né, não é só aqui, mas aqui, até por uma conjuntura política de avanço do neoliberalismo, de avanço da extrema-direita aqui no nosso município, o autoritarismo está muito presente nas nossas escolas. E, com isso, tem aumentado muito o número de casos. Só por enquanto que eu estava aqui hoje, nessa conferência, vários e vários colegas procuraram relatando casos. Muitos casos, além do nosso dia a dia, no atendimento do plantão do jurídico, quando a gente vai às escolas, quando a gente encontra a base em todos os lugares, os relatos são diários. Então, eu acho que a fala que a senhora vai trazer hoje, de explicar melhor o que é isso, também vai despertar mais ainda, porque muita gente está se sentindo oprimida e adoecida na escola, mas nem faz ideia de que está sofrendo assédio. Então, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela presença, e a fala é sua. Obrigada a todos. Primeiro, eu quero agradecer ao meu amigo Breno e dizer que eu estava aqui desde antes de 4 horas, ficando aflita com atraso, porque eu vou ter que sair 6 horas, e não é compromisso sério, não. Se tiver alguém para pegar minha filha, eu fico. Mas, ao mesmo tempo, achando impressionante o que é a conexão, porque o tema que estava sendo tratado hoje, e como atrasou, eu consegui ouvir, que é de tecnologia e eu ouvi vocês falando de metas, é exatamente o que eu vou trazer de assédio. Eu quero começar dizendo, minha gente, que a cartilha de vocês está muito legal e que eu gostaria de, ao final, conseguir colocar algumas sementinhas na cabeça de todo mundo. Além de assédio moral ser o que a gente chama no Ministério Público do Trabalho de pandêmico, vou dizer para vocês,
Em 2022, a gente teve só em Pernambuco 350 denúncias de assédio moral. 2023, 659. 2024, agora em agosto, já estamos em 400. O que é que isso revela? Que está pandêmico. O assédio está no nível pandêmico. Lógico que nem tudo é assédio, mas eu sou daquelas procuradoras que comemora que o povo está denunciando. E aí também quero dizer para vocês que o Ministério Público do Trabalho é competente, mesmo que sejam servidores públicos, para investigar assédio moral. Porque quando são outras questões estatutárias, outras questões de servidores públicos, aí é o MP estadual, que vocês devem ter muito mais ligação, porque é o pessoal da saúde. Mas quando é assédio moral, é meio ambiente do trabalho. Então, a competência é do Ministério Público do Trabalho, e eu nunca saí de uma palestra de assédio moral sem 3 ou 4 denúncias. Nunca. Toda vez que eu vou dar palestra de assédio moral, eu saio com denúncia e abro denúncias no Ministério Público do Trabalho. No final, eu vou deixar aqui meus contatos todos, o telefone institucional que nossos impostos pagam, então vocês podem me demandar, eu faço questão. A cartilha de vocês está linda, vocês são professores, está dito ali o que é assédio moral e assédio sexual, mas eu quero lançar uma sementinha aqui, muito com base nas falas anteriores. Por que eu já coloco aí minha apresentação, Breno? Quando a gente bota assédio moral no Google, você é aquela figura do chefe gritando. Não é o clássico? Eu não usei essa figura. E não é sem querer. Eu estou usando a própria pessoa isolada ali no computador e estou usando as engrenagens. Por quê? Porque assédio moral não é só aquele chefe exigente que tira o couro, não. Tem o chefe exigente que tira o couro? Tem. Mas esse assédio moral ele é mais evidente. Ele é mais denunciável. O assédio moral também são aquelas práticas assediadoras que a gente não vê. Sutis, das metas, que eu ouvi muito a professora anterior falando a respeito disso. Então, existe aquele assédio moral ainda clássico, da figura do chefe autoritário, mas também está nos regimentos, na cobrança de metas, na exigência de horas ou de funções que a pessoa não tem condição de realizar. Então, eu gosto de começar com essas figuras para dizer que o assédio moral é muito mais. Ele pode estar, inclusive, completamente despersonalizado e nas próprias engrenagens, no caso das empresas, e na própria estrutura e cobrança de metas, no caso do serviço público e das universidade, minha gente. Meu tema de mestrado é assédio moral. Eu tinha mais afinidade com o trabalho escravo, todo mundo me conhece mais por trabalho escravo, e de vez em quando alguém me pergunta, você escreveu sobre assédio moral? Começou porque eu estava sendo consultora do Comitê de Ética da Universidade Federal de Pernambuco, pela quantidade de prática assediadora que tem lá. E aí a gente vai para aquele pedacinho ali que eu estou dizendo, ó, deturpação de hierarquias. Eu sou do direito, a gente sabe, quem é do direito, que hierarquia é um negócio assim que muitas vezes descamba para a violência. Tem juiz e desembargador que, se o servidor não chamar de doutor, ele vai fazer uma reclamação. Doutor de quê, meu amor? Você não fez doutorado, não. Você passou num concurso. Né? Mas essa deturpação da hierarquia, esse autorismo que a professora Mariana aqui falou, ele é uma violência no trabalho. Ah, Débora, eu sou comunista, viu? Tu é comunista e quer agora hierarquizar. Todas as profissões não vai ter hierarquia nenhuma mais. Vai ser todo mundo igual. Não. Não estou querendo hierarquizar todo mundo. Eu sei que tem que ter uma divisão ali. Mas essa hierarquia não pode desbancar para a violência no trabalho. Tem que ter o respeito, tem que ter a hombridade, tem que ter a humildade, tem que ter uma série de coisas que demandam, na minha conclusão do mestrado, o que é cultura de paz. Quando eu falo de cultura de paz, vocês das escolas têm muito mais afinidade do que nós do direito. Então, como é que eu chego querendo convencer logo as pessoas que cultura de paz não é aquela pomba branca e Gandhi, todo mundo lá passando a mão na cabeça do outro, não. A paz não é a negação do conflito. A paz é como você vai lidar com o conflito. E lidar com o conflito politicamente. Porque não tenho dúvida que a guerra é uma decisão política.
Existe uma força cooperativa. Agora, você quer o diálogo ou você quer a bomba? E nas nossas relações pessoais, assim como nas macro-relações, a gente também pode decidir. Eu quero o diálogo ou eu quero a bomba? Então, a partir do momento que eu sei que o conflito é natural do ser humano, como é que eu vou fazer para trabalhar isso? E é o que eu tenho buscado em todas as situações de assédio moral que eu vejo. Porque existe a figura do chefe autoritário, ok? Mas existe a pessoa que já está adoecida e já se sente assediada pelas próprias pressões do dia a dia normais, ok? E ainda existe nas engrenagens de empresas públicas, nas suas normas de avaliação de desempenho, normas impossíveis. Que quando a gente vai investigar, vê que só alguns trabalhadores específicos podem atender. E não, por coincidência, os amigos dos diretores. Então, existe algo muito mais que o assédio do que a gente achar que é, vamos acabar com o conflito. Nunca vamos acabar com o conflito. Somos seres humanos. Mas como é que eu, Débora, como é que Mariana, como é que Breno, como é que todo mundo aqui, como é que eu vou lidar com o conflito? E aí é quando eu trago muito a cultura de paz, e eu trago muito a questão do trabalhar, o diálogo e a comunicação não violenta. Quando alguém fala, ai, comunicação não violenta, que blá, blá, blá. Eu disse, gente, comunicação não violenta é uma técnica. É uma técnica que o desembargador e o velhinho de 70 anos, chato, autoritário, pode aprender. Ah, estou muito velho para aprender. Está velho para aprender essas coisas, né? Para entrar em rede social, não está velho, não. Para fazer compra nas viagens, não está velho, não. Então, assim, comunicação não violenta é uma técnica. Não é você achar que lê um artigo na internet e vai chegar lá e vai aplicar, não. Práticas restaurativas, círculos de reconstrução, são técnicas estudadas cientificamente. Agora, tem que ter a opção política de escolhê-las. O que é que muitas empresas, muitos municípios fazem para combater o assédio moral? Não estou criticando a cartilha, não, tá? Até porque aqui eu estou num sindicato de esquerda, eu aqui não ia fazer isso. Mas muitas empresas, sabe o que é que fazem para combater o assédio moral? Uma cartilha. A cartilha é importante, tá, gente? Vocês são da educação, a gente sabe o quanto ela é importante. Mas ela não é suficiente. Precisa de muito mais. Então, é uma escolha política das gestões públicas ou privadas de irem realmente atrás dessa harmonização dos conflitos. Eu faço uma crítica ao meu próprio órgão, ao Ministério Público do Trabalho. Não sei se Breno já assinou um TAC desse meu. Mas, antigamente, a gente chegava nos casos de assédio moral e fazia assim, venha cá, empresa, venha cá, município, venha cá, escola. Assina aqui um TAC. Abstenha-se de permitir assédio moral na sua empresa. Multa de tanto. Eu resolvi, gente? Claro que eu não resolvi. E o conflito ele pode ser até salutar. A questão é como a gente vai fazer politicamente essa agenda de proposição da paz. Porque a paz ela tem que ser uma agenda propositiva nas nossas micro-realidades e nas nossas macro-realidades. Eu aceleradinha do jeito que sou, com medo da hora, eu comecei de trás para frente, tá, gente? Eu já disse a vocês o que eu vou dizer lá atrás, que é essa epifânia da solidariedade, da cooperação, enfim. Mas aí, voltando, linkando também com o que a mesa anterior estava falando, o que é que a gente tem enfrentado muito hoje, que é o assédio moral virtual. Não só por conta da pandemia, a pandemia também trouxe isso, vocês sabem. Mas a gente já vem nesse caminhar de comemoração das tecnologias. E, com isso, qualquer lugar vira uma mesa de trabalho. Você pega seu celular aí, vira uma mesa de trabalho. Assim como você vai estar no seu trabalho, pode virar um ambiente de lazer. Você está lá no intervalo da aula, alguém manda um meme, e você abre uma risada, que todo mundo vira assim para você. Isso está gerando o que, em direito, parando para pensar, chega a ser assim, quase irracional. Está surgindo, na doutrina e na jurisprudência atual, o direito à desconexão. Ah, mas era para ser óbvio que as pessoas têm que se desconectar. Mas não é óbvio. Primeiro, porque existe uma gamificação e independência. Aquele capitalismo já não invade o corpo, ele já invade a alma das pessoas. Então, as pessoas mesmo se tornam dependentes daquele desempenho. Ou, quando elas tentam se desconectar, as empresas não permitem. Não de forma aberta, de forma muito sutil, porque agora o capitalismo está muito mais inteligente.
Ele não vai chegar com um revólver e atirar na cara, não. Ele vai lhe envolver, ele vai gamificar, ele vai fazer você ficar viciado, consumista, que aí eu vou falar um pouquinho disso também, mas bem rápido, para a gente não se alongar demais e permitir o debate. Então, sério que precisa ter decisão jurisprudencial dizendo que a pessoa tem direito a se desconectar? Tem. Chegamos nesse ponto, que a gente precisa, muitas vezes, entrar na justiça para dizer que a gente tem direito a lazer, a descanso, a tempo com a família. Tu passa para mim? Eu vou passar isso, depois eu volto, na cartilha tem. Eu vou passar isso, depois eu volto, na cartilha tem. Aí eu queria falar disso aqui, desse assédio moral virtual. Isso aí é um filósofozinho, Byung-Chul Han, que está bem na modinha. E os livros dele são assim, ó, minha gente. Você não, voltando para o aeroporto, você mata um. Porque é bem romanceado, assim, é bem legal. E esse trecho dele aí é de Sociedade do Cansaço. Hoje, edifícios de trabalho e salas de estar estão todos misturados. Com isso, torna-se possível haver trabalho em qualquer lugar e a qualquer hora. Laptop e smartphone formam um campo de trabalho móvel, que é o que eu disse para vocês. E aí, esse sujeito do desempenho, que é aquela pessoa que está sempre se cobrando, a violência da positividade também, se você é um bom educador, se você é um bom professor, você não pode estar um dia mais ou menos, não. Você tem que estar todo dia ali. É o que ele chama também a violência da positividade. Às vezes até o elogio pode ser violento. Porque quando você é muito elogiado, no dia que você estiver assim, mais farol baixo, alguém vai dizer, mas você é tão bom, você... E aí vem a estafa, vem o burnout, ou seja, até o elogio ele pode ser violento. Em comunicação não violenta, minha gente, a gente estuda muito isso. É impressionante como muitas vezes o conselho é violento, porque chega a pessoa ali dizendo para você, por que você não faz como Rebeca Andrade? Né, para falar das Olimpíadas, né? Todo mundo dizendo, ser prima de Rebeca Andrade deve ser horrível. Então, o elogio pode ser negativo, pode ser uma positividade tóxica, o conselho pode ser negativo, e assediador, tá? E assediador. Aí eu adoro esse dele, que ele fala, o projeto se torna um projétil. Ele faz um trocadilho aí, né? O projeto se torna um projétil, que o sujeito do desempenho direciona contra si mesmo. Ou seja, a pessoa, o capitalismo está tão mais metamorfoseado na sutileza que ele faz com que o próprio sujeito se adoeça. Ele não precisa mais daquele chefe autoritário. E as relações de poder, que aí diz, Débora, mas você está aqui, professores, serviço público, relação de poder. Relações de poder. Não precisa ser necessariamente a lucratividade. Onde tem poder e essa deturpação de poder, você vai ter conduta assediadora, infelizmente. E a paz não é a negação do conflito, lembram? É uma opção política interna de enfrentar, realmente visando a solidariedade, a empatia, a cooperação entre as pessoas. É possível. Agora, é muito mais difícil. Quem quiser ser higienista aqui, sair matando todo mundo. Sabe o que é muito fácil em direito? Indenizar e afastar. Eu recebo uma denúncia tua de assédio moral lá na tua escola. Aí eu vejo quem é o assediador. Aí eu afasto o assediador e indenizo a vítima. Se a vítima já tiver sido demitida, eu reintegro. E está tudo certo. O meio ambiente de trabalho está legal? Fica completamente adoecido. Por isso que eu defendo também que qualquer caso de assédio moral, ainda que individual, deve ter tratamento coletivo. Porque mesmo que o assediador seja afastado e a vítima seja indenizada, o que eu faço em 3, 2, 1 com minha caneta, tá? Eu faço isso. Não vai resolver. Os outros trabalhadores ficam com medo de ser a bola da vez, pode vir outro chefe autoritário da mesma forma e você não vai resolver a questão do meio ambiente de trabalho. O meio ambiente de trabalho continua adoecido ou convalescente. Então, a gente precisa ir muito mais. O excesso da elevação de desempenho leva a um infarto da alma, que é o que a gente está vendo acontecer, infelizmente. O nível de adoecimento mental, de suicídio, de burnout, vocês devem acompanhar. Entre mentes, o assédio moral, por exemplo, alcança uma desproporção pandêmica. Isso é o cara da Coreia do Sul que está dizendo, viu? E eu aqui em Pernambuco dei os dados de Pernambuco. Então, é realmente uma coisa que tem a ver com o atual... Cadê o professor da 4ª Revolução Industrial? Que tem a ver com o capitalismo hoje. O capitalismo hoje ele não é mais só aquele que vai no corpo, né? Inclusive, ele até evita que os sindicatos se mobilizem, porque ele já coopta, ele isola, ele traz uma competitividade interna. Então, é tudo muito estratégico. Está vendo que está dando errado, então vamos para outras estratégias. E a estratégia atual é essa sedução, essa adicção, essa dependência.
Vamos para o próximo. É um monte de coisa linda que eu mando para vocês, tá? É isso que eu estou falando do capitalismo. A liberdade de comunicação está limitada, está todo mundo... ele faz até uma analogia... Ai, agora eu vou dar uma viajada, não esquece, eu ia falar de Foucault. Esquece. É porque... É porque Foucault ele fala da topeira e da serpente, fazendo de Deleuze e de Foucault. Aí Deleuze, na época do capitalismo industrial, falando que todos eram topeiras. Mas as topeiras estavam ali tudo juntinho, então a hora a topeira se sindicalizava e virava outra coisa. A serpente ela vai se embrenhando sozinha, solitária, na dança da tentativa de sobrevivência. Então eles fazem essas analogias assim. Estou viajando falando mal do capitalismo, todo mundo gosta aqui, né? Estou bem na fita com a plateia. Aí eu queria trazer acho que é o próximo. Pronto. Isso que eu falei do direito à desconexão. Esse é o tipo de decisão, doutor Breno, que quando a gente encontra, quem gosta de uma filosofia, quem gosta de uma coisa decolonial, anticapitalista, quando a gente se depara com uma decisão dessa, a gente fica... A esperança no mundo. Porque assim, minha gente, tem que ter esperança no mundo, né? Senão tacar fogo. Senão eu ia ficar higienista igual. Eu tenho esperança. É difícil, mas eu tenho esperança. E aí eu descobri que esse desembargador mineiro, ele é super ativista, super atuante, bem a favor dos direitos humanos, etc. Ele cita Sartre, pô, na decisão dele. Ele vai falar que a sociedade industrial pós-moderna tem se pautado pela produtividade, pela quantidade e pela qualidade, pela multifuncionalidade, pelo sistema just-in-time, pela competitividade, pela disponibilidade full-time, que falaram aí Taylorismo e Fordismo, e essa parte da psique é o toyotismo. Então, ciência tem, e resposta também, viu? Para a gente não ficar só criticando, porque o povo do direito gosta muito disso. Criticar, e depois, tchau, plateia. Dá um caminho. Eu vou sugerir caminhos. Full-time, pela conexão instantânea e permanente, assim como pelas metas, sob o comando direto e indireto, cada vez mais sutil, porém agudamente intenso e profundo do tomador de serviços, possível para uma empresa interposta. Enfim, só uma panorâmica aí desse direito à desconectividade que eu falei para vocês. Aí passa para o próximo. Assédio sexual. Eu não falei nada de beabazinho jurídico aqui para vocês, eu quis só provocar. Mas assédio moral já foi, por muito tempo, só doutrina, mas hoje em dia tem uma convenção, que é a Convenção 190 da OIT, que estava no meu primeiro slide, quem quiser eu mando, e a Resolução 351 do CNJ, que tem status de lei, que o CNJ é o Conselho Nacional de Justiça. Ou seja, hoje a gente já tem regras. Não precisa só estudar um doutrinador, pegar a decisão dos tribunais. A gente já tem hoje essa convenção, a Resolução 351 e uma lei trabalhista, que é a Lei 14.457, que eu brinco que a lei emprega mal mulheres. Que foi lá do governo Bolsonaro que emprega mulher PN, é só, enfim. Mas tem um artigo lá que fala da violência no trabalho e que institui que tem que ter essas práticas. Cartilhas, workshops, educação em assédio moral é bacana. Se a empresa cumprir, é bacana. Assim, se o município cumprir, se qualquer entidade cumprir, é bacana. E assédio sexual é um crime. Assédio sexual é completamente diferente. Assédio moral é uma irregularidade trabalhista, que ela vai precisar ser provada, e eu vou deixar aqui meu contato. Quem souber de caso de assédio moral é para me denunciar em sigilo. Nunca fiz uma palestra para não sair sem denúncia de assédio moral. É realmente pandêmico. E assédio sexual, não. Assédio sexual é um crime. Assédio sexual é um crime previsto no artigo 216 do Código Penal. Só que, para ser crime, tem que ter relação hierárquica. E isso está sendo superado na seara trabalhista. Ou seja, um colega pode assediar sexualmente outro colega, o que é óbvio. Né? Mas, para o crime, tem que ter um temor hierárquico. Alguém inferior. Eu acho isso completamente absurdo. Até porque, nas minhas pesquisas de assédio sexual, eu já mudei aquele chavão. Depois do não, tudo é assédio. Né? Não diz, não, não é não. Lá, né? Meu bloco feminista, 2015, eu tenho um bloco feminista. Não é não. Começou não é não, não é não. Aí depois do não é não, depois do não, tudo é assédio. Quando eu fui pesquisar mais profundamente, eu mudei. Não é só depois do não que tudo é assédio. Muitas vezes a mulher não consegue dizer não. Porque ela paralisa. Eu tenho um exemplo que eu cito muito,
que eu estava dando uma capacitação e uma servidora disse que, um belo dia, ela lá trabalhando, e o colega encostou o pênis nas costas dela. Ela, assim, eu acho, na minha cabeça, e ela própria ia dizer que se isso acontecesse comigo, ia dizer... Ela disse que congelou, que não conseguia se mexer, que não conseguia reagir. E que depois que a situação acabou, ela... Meu Deus, ninguém vai acreditar em mim. Vão dizer que eu estava gostando. E tudo aquilo que a cultura do estupro, qualquer mulher sabe bem. Então, eu já mudei. Por isso que eu sou bem contra esse artigo do Código Penal e a favor de um projeto legislativo que já diz não, que assédio sexual pode ser qualquer coisa. Porque nem é só não é não, e nem não é só, depois do não, tudo é assédio. A gente tem que avaliar muito de caso a caso, porque a gente foi criado para dizer sim, para não reagir. Então, pode ser que a gente não diga não e continue sendo assédio. Então, já mudei bastante em relação a isso. Mas, em relação à cartilha, está bem bom. Em relação à cartilha, está dizendo ainda que assédio moral são atos repetitivos, o que tem sido um ato só já pode caracterizar. Né? Mas, assim, assédio moral são atos repetidos, mas, atualmente, um ato só já pode caracterizar o assédio moral. E o assédio sexual, só um ato. E não está errado, não. É só porque agora assédio moral é uma coisa muito nova, pode ser um ato também. Deixa eu ver o que mais aí. Pronto. Isso é o spoiler que eu já dei desde o início, me empolgando aqui com vocês. Eu ia deixar todo mundo, meu Deus, que absurdo, como é que a gente faz isso? Para terminar dizendo que há caminhos. Há caminhos da gente pensar uma paz e a justiça restaurativa, que é essa justiça que a gente chama, que tenta realmente curar as pessoas e não simplesmente afastar o assediador e indenizar a vítima. Há caminhos, sim, cientificados, sim, pouco experimentados na área trabalhista. O que eu quero é um desafio meu, academicamente, é a gente ter práticas restaurativas voltadas para o conflito trabalhista, mas há caminhos, sim. Caminhos dessa agenda propositiva de paz, caminho da gente chegar nos ambientes que tem assédio moral, a gente ir além do afastamento de assediadores e da indenização da vítima, que a gente realmente paute a vida no trabalho, no cotidiano, por uma escuta qualificada, por um diálogo qualificado, por uma instauração da comunicação não violenta, não como essa pomba branca que está lá, mas como uma técnica que todo mundo é capaz de aprender, com várias ferramentas que essa cultura de paz e a justiça restaurativa fornecem para a gente. Aí eu já digo que, das denúncias que eu receber, a gente vai fazer a parte repressiva, sim. Porque isso aqui, tudo que eu estou falando, não afasta a repressão. De vez em quando alguém me diz, já vai passar a mão na cabeça. Não. Se tiver uma pessoa assediadora, a gente não está afastando a repressão. Eu só tenho a certeza interna, nesse meu caminhar desses inquéritos, que só afastar o agressor não garante a rigidez psicológica de uma pessoa no meio ambiente de trabalho. Só indenizar também não garante. Você monetarizar esse risco e reintegrar a pessoa volta esperando o prazo da estabilidade provisória para ser demitida. Infelizmente, minha gente, eu acompanho muito isso, principalmente se for dirigente sindical. Teve a reintegração agora do Sindimetal, por exemplo. Vários de uma empresa X, que eu não vou dizer o nome, disse, se a gente não acompanhar, passou o prazo da estabilidade, está todo mundo demitido. Então, há como fazer muito mais, e eu tenho buscado fazer isso muito mais. Aí eu trago um trechinho de Aldous Huxley, que é o cara de Admirável Mundo Novo. Admirável Mundo Novo é uma obra completamente pessimista, distópica, porém extremamente verdadeira. E ele, pronto, aquele mundo que quem leu sabe, né? Falou palavrão. Dá muito ruim o final do livro. Ele, no prefácio, para ele mesmo, ele já tinha escrito o livro é um best-seller, ele fez um prefácio fazendo a meia-culpa do que ele mesmo mudaria no livro dele. E ele termina dizendo que a sanidade é possível. O cara que foi, assim, o profeta do Apocalipse, no prefácio, disse, hoje não sinto o menor desejo de demonstrar que a sanidade é impossível. Pelo contrário, embora continue não menos tristemente certo que a sanidade é um fenômeno bastante raro, estou convencido de que ela pode ser alcançada
e gostaria de vê-la mais difundida. Se o profeta do Apocalipse mudou e acha isso, quem sou eu para não achar? Então, acho que há caminho, sim. É isso, gente. Obrigada. Termina aí com o último slide. Meu e-mail institucional, meu telefone institucional e meu Instagram, que é aberto. Como eu disse, eu quero ver se os professores vão ganhar. Nunca saí de uma palestra de assédio moral sem receber denúncia. Vamos ver vocês, viu? Estou esperando. Doutora Débora, mais uma vez eu não vou me cansar de agradecer, principalmente pela leveza com que a senhora trouxe um tema tão tenso para a gente e pela explicação de maneira tão, como é que eu posso dizer, tão minuciosa para que a gente aprenda também, né, e se identifique. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Breno, que vai fazer um apanhado e trazer um pouquinho mais dessa realidade para o local da gente, para falar um pouquinho de como é que a gente recebe isso, como é que a gente percebe isso, aliás, na nossa realidade aqui em Jaboatão. E de algumas pesquisas que nossa assessoria tem feito durante essa trajetória. E só historiando um pouquinho, nossa assessoria, a atual assessoria do Estevão Pinheiro, assumiu essa parceria com o Simproja no início do ano passado. E desde então, a gente, que foi também o início, praticamente combinou com o início dessa gestão, que assumiu em outubro de 2022, e aí, em 2023, assumiu a assessoria. E desde então que a gente vem fomentando esse projeto. A gente começou a pesquisar, mapeou, identificou que era um problema muito alarmante na nossa rede, e aí começou a fazer um estudo sobre o tema, começou a escrever a cartilha, e aí ficou querendo lançar, mas pensando no momento, e aí surgiu a conferência no nosso calendário e deixamos para lançar nesse momento, porque a gente julgou que um tema importante como esse devia estar na nossa conferência. E quando o Dr. Breno trouxe seu nome, casou perfeitamente, né? E aí ele vai fazer esse relato de como isso chega para a gente em Jaboatão. Boa tarde a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite. Parabenizar o Simproja, né, na pessoa da nossa diretora Mariana, pela mesa, pelo tema. Agradecer à doutora Débora, sem ser missa de corpo presente, Débora, eu acho que é das mais dedicadas e destemidas procuradoras do trabalho que eu já conheci, e olha que eu tenho mais de 20 anos de advocacia nessa labuta sindical, e assim sempre me impressiono positivamente, e sempre fico abismado com a disposição para encampar lutas e temas muito difíceis. Então, não é comum. Parabéns, brigadíssimo pelo convite e pela atenção. Agradecer a presença de todas e todos, agradecer a doutora Andriele, doutor William, Maria, a equipe do Simproja, que está aqui presente. E, assim, pessoal, vocês sabem que eu gosto de falar muito, mas hoje eu não vou falar muito, porque eu acho que o principal é a gente aproveitar a doutora Débora, né, para a gente tirar dúvida, para a gente bater um papo, para a gente fazer o que a gente sempre faz nas nossas plenárias, assembleias, que é o diálogo, né, a construção coletiva. Esse tema do assédio moral é um tema muito difícil e muito presente nos nossos atendimentos. Nós temos plantões semanais e eu acho que quase que todo plantão tem um relato ou um drama, ainda que indireto, que quando a gente analisa, a gente diz, aqui pode se configurar um assédio moral. E qual é o primeiro ponto, né? Assim, o assédio moral, a Constituição, né, a gente está lá, a gente lê pouco, não lê, mas está lá no artigo 1º da Constituição, né, qual é o princípio fundamental da República? O princípio da dignidade da pessoa humana. Aí vocês dizem, lá vem Breno falar de novo de dignidade da pessoa humana, porque, doutora Débora, geralmente eu abro, né, as palestras, leio a Constituição, o artigo 1º, o valor social do trabalho, a dignidade da pessoa humana. O que é o assédio moral? É uma violação reiterada do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, a gente tem que ter isso muito claro. É uma coisa muito grave.
e muito difícil, muitas vezes, de se caracterizar. Se é difícil na iniciativa privada, na relação de emprego, na minha opinião, é ainda mais difícil no poder público, doutora Débora. Por quê? Porque a administração pública, a pretexto dos princípios da discricionariedade administrativa, da presunção de legitimidade dos atos administrativos, no mais das vezes se cometem assédios morais que são diluídos como, não, isso aqui faz parte da discricionariedade. E eu vou dar um exemplo concreto que está na vida de todo mundo. A remoção. Né? Você tira um professor de uma escola, bota para outro, aí tira outro, bota para outra, aí tira, bota para outra, aí tira o professor que participou de um movimento paredista, de uma escola de tempo integral, e bota para uma escola regular, tira daquela escola que o professor está há 15, 20 anos mais próximo de casa, e bota para uma escola numa zona rural. Então, essa remoção, quando a gente vai lá para o poder público, o que é que o poder público diz, a administração? Não, aqui faz parte da discricionariedade. Mas só com essa professora, só com essa trabalhadora em educação, né? Só neste caso isolado. Então, assim, o dia a dia nos mostra casos de assédio moral que muitas vezes eles passam ao largo. Então, primeiro é isso, né? É a gente compreender a administração pública como empregador. Isso não é fácil. E compreender também o servidor público como um trabalhador vulnerável. Como é o trabalhador, o empregado que tem uma hipossuficiência na relação de emprego da iniciativa privada, o servidor público também tem suas vulnerabilidades. Também é um trabalhador, muitas vezes vítima, e muitas vezes privado dos seus direitos sociais, né? A pretexto dessa estrutura. Não, no serviço público é outra história, né? Nós fazemos parte de um coletivo nacional chamado CNASP, Coletivo Nacional de Advogadas e Advogados de Servidores Públicos. Né? Tem até uma publicação, coincidentemente, especificamente sobre isso, o Estado empregador e a violência estatal nos casos de assédio moral. Nós trouxemos alguns livros, vamos deixar aqui para ser sorteado, entrega um à doutora Débora e um para a biblioteca do Simproja, mas é isso, são artigos relatando casos práticos que muitas vezes passam ao largo desse diagnóstico. Então, assim, esse olhar da dificuldade em se caracterizar é o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção. A gente compreender a administração pública como um empregador. Né? E aí, no caso, né, tentando fazer o gancho com a nossa diária ou semanal atuação e a luta e o avanço e o retrocesso lá no município de Jaboatão, é exatamente isso. Veja, o município se coloca, muitas vezes, a administração pública, eu acho, doutora Débora, de uma forma geral, como um terceiro. É exatamente isso que a senhora falou, é um terceiro. Veja, assédio moral é o quê? Aí isso é briga de servidor, isso é briga de professor com diretor de escola, do servidor com não sei quem. Está aqui o e-mail da ouvidoria, relatem que eu vou mandar apurar. É assim. Né? O poder público ele se afasta da relação do assédio moral, quando, na verdade, tem que ser exatamente o inverso. Ele não só é copartícipe, como é o principal implicado. E tem que ter uma política para muito além da política de, vou apurar, está aqui o e-mail da ouvidoria, está aqui a corregedoria. Né? A gente, hoje, doutor Andriele, doutor William, Maria e eu, nós fizemos uma varredura, né, da legislação. Vamos tentar compilar a legislação de assédio moral, de combate preventiva, de atuação permanente, porque essa atuação tem que ser permanente, do município de Jaboatão dos Guararapes. É uma legislação muito esparsa. Tem lá uma lei de 2005 que diz a cargo de confiança que cometer assédio moral repetidas vezes assim assado pode responder por advertência, suspensão. O que é assédio moral? Aí, no dia 2 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Assédio Moral, aí vem lá o município, faz um circular para os gestores. Gestores, assédio moral é isso, exemplos de casos de assédio moral, cobrar frequência apenas de um servidor, a remoção
sem justificativa plausível. Tem um dos pontos nessa circular, eu peguei uma recente de 2022, que é até assim, que é um dos maiores dramas, né, dos muitos que a gente encara e a gente enfrenta lá em Jaboatão, que é a falta de resposta aos pedidos administrativos. O próprio município diz, olha, a falta de resposta reiterada às demandas legítimas do servidor, da servidora, pode configurar assédio moral. Né? Mas a gente, no mais das vezes, né, os servidores e servidoras peticionam, reclamam, enfim, denunciam, ou fazem até requerimentos administrativos banais que não são respondidos. Muitos deles, inclusive, olha, a gente não pode nem responder, que é para a gente não configurar o seu direito. Isso reiteradas vezes. Né? Isso é ou não é um assédio moral? Né? Uma professora que participou de um movimento paredista e foi removida da escola, que há 18 anos, Nossa Senhora do Loreto estava lá trabalhando. Está entendendo? Então, assim, a gente precisa compreender estes casos de assédio do dia a dia. E aí eu pego... a doutora Débora foi muito certeira, porque tudo está interligado, viu, pessoal? Esse direito à desconexão. O que foram os mais de 6 meses de corrida, eu diria que era uma maratona de obstáculos, para tentar se compreender aquele sistema do ponto em D. Que as pessoas só conseguiam, doutora Débora, alimentar as notas e cadernetas eletrônicas de madrugada. De madrugada. E aí aqueles professores que não conseguiram, ou que não tiveram treinamento, que nem todo mundo é obrigado a ter a expertise tecnológica que A tem, mas B não tem, C tem, D não tem. É uma obrigação do poder público. Aí implantaram lá o ponto ID, 6 meses, não funcionava de dia, não funcionava de tarde, não funcionava à noite. Aí muita gente acordava de madrugada para poder alimentar o sistema. Quem não conseguiu fazer isso, sofreu o quê? Processo administrativo disciplinar. Nós conseguimos arquivar, acho que 18, não foi, doutora Adriele? 18 PADs de professores, de trabalhadores da educação, que foram investigados em processo administrativo, desgastante, adoecedor, muitas vezes. Né? Teve uma professora que até hoje está afastada, porque adoeceu por conta do PAD. Por quê? Porque tinha que, de madrugada, alimentar a caderneta do município. Porque a caderneta eletrônica, o ponto ID, não conseguia ser operado. E o próprio sindicato já tinha reiteradas vezes pleiteado e conseguido que essa caderneta não fosse implantada sem o devido treinamento e sem a devida modulação. Até hoje, aliás, o sistema ele ainda está sendo adequado. Mas isso aconteceu. Então, a administração pública, ela é, sim, não só copartícipe, como ela é uma das principais causadoras, né, diretamente dessa questão do assédio, das práticas de assédio. E a gente não pode simplesmente, se você pegar a legislação de Jaboatão absolutamente esparsa, toda ela, sem exceção, é assim. Assédio moral é vertical, é o servidor contra o hierárquico. Horizontal, servidor no mesmo contra servidor, ou vertical, de cima para baixo, de baixo para cima. Não é isso, entendeu? Denuncie, está aqui o nome da ouvidoria, está aqui o endereço da corregedoria. Tem que se cobrar muito mais. Né? E eu acho que esse momento de uma cartilha de cobrança, e eu acho que tem que sair um encaminhamento de um momento como esse, muito rico, né? Um encaminhamento de cobrança formal ao município, que o Simproja já faz reiteradamente, mas a partir daqui, para que o município efetivamente torne isso uma política pública permanente. Isso tem que ser uma política permanente na administração pública, seja em Jaboatão dos Guararapes, seja em qualquer outro ente público. E aí, assim, teria muita coisa, a gente deixa para o debate, mas qual é a consequência disso, doutora Débora, que a gente vê também, é um drama, talvez, assim, na advocacia, o que mais me toca é o adoecimento, sabe? É o adoecimento, porque o assédio moral, ele adoece a trabalhadora, ele adoece o trabalhador da iniciativa pública ou da iniciativa privada. E nós temos várias colegas e colegas que são adoecidos e adoecidas. Né? E aí, quando adoece, o que é que acontece? Outra dificuldade. Como é que você caracteriza que essa doença é uma doença ocupacional? Porque é uma doença do trabalho.
aquela depressão, aquele burnout, aquela crise de ansiedade, a insônia, né? e outras até mais tão severas quanto, ela tem um nexo evidente com o trabalho. Mas aí o poder público faz, não, vai para a junta diz que é uma doença de base, já está, a hereditariedade da família, tem nada a ver com o trabalho. E aí começa uma outra luta. Então também tem isso, né? A prevenção do assédio moral, ela está ligada à própria diminuição e prevenção e preservação da saúde, da incolumidade física, da vida, né? Da rigidez, da integridade física e mental da servidora e do servidor. Então, daí a importância de um momento como esse, daí a importância de se tratar o tema e, inclusive, de se denunciar. Né, que muitas vezes não há denúncia, seja pelo medo de retaliação, seja até por desconhecimento. Então, assim, é fundamental, né, esse momento desse debate e esse canal com o Ministério Público do Trabalho. Né, eu acho que a categoria, muitas vezes, sequer sabe disso. Não, o MPT, nesse caso, só trata de trabalhador da iniciativa privada, não tem nada a ver. Aí vai para o Ministério Público do Estado, não. Tem competência. Né? E tem uma velocidade, né, André, muito maior, inclusive, do que o Ministério Público. Isso aí é evidente. Então, é muito importante, é um canal importante para ser provocado, para ser divulgado, mas, além disso, a gente precisa cobrar a administração pública, concretamente, para que isso seja uma política permanente de prevenção, de atuação. Essa questão da comunicação não violenta, né? Isso, Débora estava concluindo, né, uma especialização na PUC Minas, e tem uma disciplina sobre isso. A disciplina de negociação coletiva, ela tem várias aulas especificamente sobre isso. Como você, numa negociação coletiva, no bojo, né, de negociação coletiva, você entender a psicologia da comunicação não violenta. Então, o poder público tem um papel fundamental nisso. E é isso que a gente precisa cobrar. A gente precisa entender o que é assédio, e a cartilha, ela ajuda muito, ela serve muito para isso. Parece uma coisa elementar, mas não é. E a gente precisa entender quando caracterizar, quais são os canais de denúncia e quais são os canais de cobrança para que o poder público assuma suas responsabilidades. Então, pessoal, peço desculpa, disse que ia falar pouco, acabei falando muito, mas a gente, no debate, vai avançando. Obrigadíssimo e um beijo a todos. Eu queria agradecer muito as falas de Breno, a gente queria agradecer muito, mas uma coisa que a gente precisa ressaltar, esse dia de lançamento da cartilha é também um dia de iniciar uma campanha de combate ao assédio moral. Não é apenas o lançamento de um documento, de um instrumento para formar. É também o dia, a cartilha tem esse nome, o Simproja diz não ao assédio moral e sexual, porque é uma forma da gente se unir. Eu disse na primeira fala do dia hoje, quando eu pedi a palavra na primeira mesa, que esse é o momento da gente se unir, da gente lutar. Né? E a gente também precisa, é uma forma que a gente também tem de se juntar para dizer não a isso. E é o que eu digo várias vezes a quem me procura, porque eu também fui vítima de assédio, não só nessa rede, como na outra que eu trabalho. E eu acho que a maioria de nós, né, os índices estão aí para isso, a maioria dos trabalhadores, e na educação não é diferente, já foram vítimas em alguma medida. Mas a gente precisa dizer não com todas as letras. E olhar, muitas vezes, no rosto do assediador, da assediadora, e você dizer com todas as letras que isso é um assédio, que você está sendo assediado, que a pessoa está lhe assediando, já é uma maneira de você se impor, de você começar a dizer não, é o primeiro passo. E, obviamente, depois procurar os canais. Né? E aqui tem algumas instruções de como é que a gente vai poder fazer isso. Mas o Simproja não está fazendo isso somente para fazer um material e divulgar e entregar para vocês. Isso aqui é somente o primeiro passo de uma campanha que a gente vai encabeçar. A pauta do assédio moral, do assédio sexual, já está na nossa pauta de reivindicações. A ratificação da Convenção 190 da OIT
também faz parte da pauta da CUT, aprovada no Congresso Nacional do ano passado. Então, isso aqui é apenas um instrumento diante de várias outras iniciativas que a gente tem para poder encontrar saídas para reverter essa situação. Como o Breno, a doutora Débora disse, são situações adoecedoras. E aqui em Jaboatão, a gente tem um duplo assédio. A gente sofre o assédio, adoece, depois que a gente está doente, vai homologar um atestado, a gente sofre assédio também na junta médica. Então, é uma situação mais alarmante ainda, porque a gente chega doente na junta e sai de lá pior ainda. Né? Enfim, a gente precisa trabalhar muito, se unir muito e lutar muito para poder reverter essa situação. Joselmo vai abrir as inscrições. Agora, a doutora Débora tem um tempo muito limitado, acho que inclusive já está no horário. 5. Ela vai conseguir ficar mais um pouquinho, para a nossa felicidade. Joselmo vai abrir as inscrições, ele também já pediu para se inscrever. Boa noite novamente. Quem quiser fazer a pergunta pode trazer o crachá e deixando aqui com Mariana, que ela vai organizar, certo? Devido ao tempo da doutora Débora também. Outra coisa também que eu queria dizer, que a gente vai ter outros momentos formativos sobre o assunto. A gente também vai fazer alguns programas, seja a gente tem o Jurídico em Foco, né, que é o nosso podcast. A gente tem o SimprojaCast. A gente vai também continuar falando sobre esse tema, sobre esse material em outros espaços. Até porque uma parte pequena da nossa categoria está aqui e a gente quer que isso aqui se espalhe por toda a categoria. A gente também quer fazer parceria com outros sindicatos. A gente já vem conversando, como, por exemplo, o Sindicato dos Bancários, que já tem uma campanha de combate ao assédio moral desde o ano passado muito forte, e a gente quer encabeçar essa campanha também com outras categorias. Pronto. Assim como vocês tiveram acesso, né, pelas redes sociais a esse evento, a inscrição, o período em tudo, esse tema vai continuar, como a Mariana está dizendo, nas nossas redes, então estejam atentas. Quem ainda não está no grupo de transmissão, se inscreva, certo? É só dar o número para as meninas. Eu queria abrir dizendo, reforçando, como a Mariana colocou, essa cartilha é uma demanda que nasce na base. Ela nasce com vocês. Foi uma demanda que, desde o primeiro mês de gestão, dessa gestão, a gente sentiu. Não tem um diretor, uma diretora do Simproja que não tenham recebido, no mínimo, 10 mensagens ou mais de escolas falando sobre a temática. Isso para dizer por baixo, no mínimo, nesses 2 anos, não tem nenhum diretor que não tenha recebido uma demanda de escola sobre essa temática. Então, desde o princípio, essa cartilha tem o sangue de vocês. Ela nasce do sangue de vocês. É o primeiro ponto que eu queria já reforçar. Para a doutora Débora, para o doutor Breno, tem um estudo recente, né, que diz que uma pandemia surdina já está em foco, já está acontecendo, que é a pandemia neurológica. E a pesquisa aponta que de cada duas pessoas no mundo, uma tem problema neurológico. E a pergunta não aponta, aí vem a minha colocação para a doutora Débora e para o doutor Breno, a pesquisa não aponta se esse problema neurológico ele tem a raiz no trabalho, porque eu acredito que sim, doutor Breno, eu acredito. Apesar de a pesquisa não indicar, eu acredito sim que de cada 2 pessoas, uma tem um problema neurológico, então, muito provavelmente, tem origem no trabalho. Mariana é requisitada, eu sou requisitado a sempre estar indo na secretaria, nas escolas, resolver conflitos. Como o doutor Breno colocou, a secretaria tem uma ouvidoria, mas não funciona. A gente que vai acolher, Mariana, eu, outros diretores que vamos nas escolas acolher os trabalhadores e as trabalhadoras em educação nessas questões. E aí vem minha pergunta, doutora Débora. Às vezes, muitas vezes, as pessoas não percebem. Fica como uma piadinha, a gracinha, os colegas riem, as pessoas até riem na hora que sofrem, mas depois, a imagem que você trouxe no primeiro slide me tocou muito. Depois, sozinho em casa, a pessoa está lá, sofrendo, chorando, repensando. Poxa, por que eu não dei aquela resposta na hora? O sangue subiu, mas por que eu não dei aquela resposta? Todo mundo riu, até sorriu, mas não... Entendeu? Então, até que ponto a gracinha, a piadinha, sabe? Uma coisa que não parece, mas, no fundo, mexe com a pessoa. Então, eu queria saber se você tem experiências que... E até que ponto identificar, né?
Primeiro, dizer dessa pesquisa que você trouxe, com certeza. Inclusive, há outras pesquisas que falam da centralidade do mundo do trabalho. Então, mesmo que não tenha um vínculo direto, é só a gente juntar alguns dados que a gente já consegue compilar para mostrar que a centralidade do mundo do trabalho realmente traz esse adoecimento. Inclusive, eu estou curiosa, se puder me mandar essa pesquisa, porque vai ao encontro de todos os dados do Ministério Público, das pesquisas, do filósofo que eu falei, né? Então, é sempre bom. E são várias possibilidades de assédio. Esse é um deles. Eu acho que esse é até mais visível, porque é aquela coisa do só é engraçado se todo mundo ri, se não é engraçado para mim. E pode ser assédio até se for só uma vez. Como eu disse que teve essa mudança legislativa. Eu tenho uma dificuldade de entender que uma pessoa com um ato já vai entender que é assédio. Porque, normalmente, a pessoa que é assediada, ela acha que entendeu mal. Aí, depois vem de novo, ela faz, não, eu acho que é só comigo. Realmente, é na repetição que a pessoa se entende assediada. E o próprio vocábulo assédio dá uma ideia de continuidade. Mas esse caso teu é assédio, com certeza. E se a Convenção 190 for ratificada, um ato só já vai ser assédio também, igual é no sexual. O que eu acho difícil do assediado moralmente perceber. Eu acho que, na prática, vai continuar sendo uma conduta reiterada, que a pessoa não vai. Pelo contrário, a pessoa acha que está sendo fraco, que não entendeu certo, aí depois que vai percebendo. Mas o seu exemplo é, e pode ser, depois que a Convenção 190 for ratificada, o que ainda não foi ratificada, mas a Resolução 351 do CNJ já encampou a mesma redação, um ato já é. Respondi? Olha, qualquer coisa, se eu sair correndo assim devagarzinho, o doutor Breno está aqui para responder com toda a maestria. Dos doutores que não são doutores, que nenhum aqui tem doutorado, então é Breno e Débora, por favor. Viu? Aí vou sair de fininho assim, dando tchau. De fininho não, né? A gente vai fazer em bloco as perguntas e na primeira fala a gente vai encerrar também as inscrições, tá, gente? Vocês querem beber, não? Eu vi que tem jantar, tem confraternização. Manda a denúncia pelo e-mail, vamos beber. Mas não se preocupe, viu, doutora Débora, que a gente vai lhe chamar novamente. Quem quer beber, estava dando fala para mim. A gente vai lhe chamar novamente em outras oportunidades. Me chamem só para palestra, não vai começar a campanha? Me chama para confraternização também. Vamos, com certeza. Né? A gente já queria que a senhora ficasse hoje. Passar primeiro a palavra para a doutora Débora. Doutor Breno sabe responder tudo, viu? Da materialidade, da remoção. Eu já dou spoiler que tudo é assédio, mas vocês têm que denunciar. Se ficar só em instância correcional dentro do próprio município, vai acontecer do assediador e assediar o grupo que denunciou. Mas eu tenho certeza que o doutor Breno vai responder tudo. Eu queria lançar uma sugestão aqui, certo? As situações de assédio são infinitas. Infinitas. Quanto mais a gente cavar, mais a gente vai achar. E quando eu falo de cultura de paz, eu já recebi essa mesma crítica que você falou, que eu estou sendo reformista. Eu digo, não, eu estou sendo revolucionária. Eu quero provocar fissuras do sistema capitalista. Entendeu? Mas aí é um argumento porque as pessoas pensam na paz de uma forma ingênua. Ah, vamos lá, assoprar. Não, eu quero chegar dentro dos lugares. Eu quero uma coisa só reformista, não. Eu não quero uma monetarização do risco, não. Isso eu acho que é reformismo, você monetarizar o risco. Não, eu quero entrar na estrutura. Qual é a proposta? Eu me comprometo a mandar, viu, Breno, uma recomendação para o município de Jabotão, para a gente começar a implementar essas práticas restaurativas. Veja, independente, como eu disse, independente de repressão, tá? Por quê? As situações são infinitas. Se a gente cavar, todo lugar vai ter. Então, todo lugar tem que ter um núcleo de prática restaurativa. E a gente pode começar em alguns lugares. Eu tenho, no meu mestrado, alguns resultados, que, inclusive, foi envolvendo o sindicato. Então, a gente não vai buscar o algoz e a vítima daquele menino que perguntou da materialidade, e tu vai responder, né? Vai ficar aparecendo situação, vai ficar aparecendo situação. Se a gente começar a pautar ciclos restaurativos, comunicação não violenta, a gente não pergunta nem quem é o algoz e quem é a vítima. Deixo bem claro que eu não estou abrindo mão da repressão aqui, tá? Quem foi assediador tem que ser punido, quem foi vítima tem que ser indenizado. Eu não estou afastando. Eu estou dizendo que tem coisas que a gente pode fazer sem nem perguntar quem é o algoz e quem é a vítima. Até porque, muitas vezes, o algoz está dodói também. Está todo mundo bem dodói. Então, fica essa proposta aqui,
né, para vocês. Doutor Breno vai responder todas as perguntas, mas eu já me comprometo a numa reunião nossa, durante a campanha, no círculo, né, bastão de fala, porque professor tem que ter bastão de fala, né? Que eu tenho o tempo da fala, viu? Tem que ter o bastão de fala, é bem interessante. A gente pautar ações concretas mesmo, para a gente ver essas situações de assédio, e vocês têm meu compromisso pessoal com isso. Tá certo? Gente, eu vou ter que sair. Desculpa não ter a empatia aqui com as outras falas, mas aí doutor Breno vai... Obrigada, viu? Doutora Débora, muitíssimo obrigada mais uma vez. E muito obrigada pelo encaminhamento. Queria chamar a Iranádja para entregar o mimo de doutora Débora. Breno continua aqui, vai responder tudo o que foi perguntado. E a gente também, claro, vai continuar sempre nos atendimentos. Nossa assessoria vai tirar foto, a gente lhe manda depois, se você quiser, com certeza. Dando continuidade, né, à atividade, o doutor Breno vai responder todas as perguntas. Eu pedi só um parêntese a ele. Puxando a fala, né, da colega, nós não somos só professores. Dentro da escola, todos somos educadores. Todos somos trabalhadores em educação. E uma coisa muito bonita que a colega falou, acho que foi rápido, muita gente pode não ter percebido, é essa escuta. O doutor Breno vai falar da parte legal, que é a parte que cabe a ele. Eu acho que a gente, enquanto trabalhador em educação, a gente pode ter essa sensibilidade, é uma coisa que está na nossa cartilha. Essa escuta, minha gente, é muito importante do colega. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar, do parêntese. Essa escuta ela é muito importante. Na cartilha tem acolha, escute, seja testemunha se for preciso. Mas até para chegar a ser testemunha tem que ter um acolhimento. Tem que haver essa sensibilidade da gente que é trabalhador em educação para o outro também, que é trabalhador em educação. Isso é muito importante, é um ponto fundamental. E o segundo ponto, eu acho que todos aqui que se interessaram em estar nesse evento são progressistas, eu acredito nisso. Então, o combate ao assédio moral passa pela, vou chamar de tomada de poder. O ano que vem tem eleição para a direção escolar. É bom. O ano que vem tem eleição para a direção escolar. O ano que vem tem eleição para a direção escolar. Então, fazendo a meia-culpa aqui também, muita gente que a gente diz, poxa, você podia ser gestor, podia ser gestora, não quer. Gente da gente, do campo progressista, pessoas que a gente sabe que fariam bons trabalhos em direções escolares, mas não querem. Então, eu estou aqui convidando vocês a, o próximo ano, pensem com carinho, porque o combate ao assédio moral passa pela ocupação desses espaços de poder. Então, vamos pensar com carinho e se preparar, que o ano que vem tem eleição para a direção escolar. É esse parêntese. Isso, e fazendo um outro parêntese, mais um parêntese para agradecimento, queria fazer um agradecimento à nossa assessoria jurídica, mais uma vez. Maria saiu agora, mas também agradecer a ela, que é nossa estagiária, a doutora Andriele, o doutor Danilo, que não pôde estar, doutor Breno, e que fazem esse processo junto conosco, Majorie, que é a nossa funcionária que está agora junto conosco, trabalhando direto no jurídico, que fazem esse processo de acolhimento, porque a gente recebe muitos e muitos colegas em processo de adoecimento, com relatos muito difíceis. E, muitas vezes, juntam processos de adoecimento do local de trabalho e processos da vida pessoal, porque ninguém está distante. E a doutora Débora leu uma parte do livro da Admirável Muito Novo que fala de sanidade, né? E, então, ninguém está muito são nesse mundo. Dizem até que quem está são é porque está errado, né? Tem uma coisa de errado com quem está normal demais. É porque está muito alheio ao que está acontecendo. E a nossa assessoria jurídica, nossos funcionários fazem um processo de acolhimento da nossa base que nos orgulha muito. Então, uma das coisas que a gente também vem trabalhando na nossa direção é como acolher nossa categoria diante desse processo de adoecimento. Porque a gente não pode receber nossos trabalhadores e trabalhadoras já vítimas de assédio, já adoecidos de qualquer maneira. Então, a gente também vem se preparando para isso. E também queria fazer um agradecimento muito especial à nossa assessoria de comunicação, que teve um imenso trabalho de
de construir essa cartilha conosco, Alex, especialmente Henrique, que a gente deu um trabalho danado para ele, mexendo nessa cartilha, né? Faz um tempo danado que a gente está escrevendo ela, e nossa assessoria jurídica escreveu junto conosco. Eu, Joselmo e Séfora trabalhamos na organização, mas é sempre um trabalho coletivo, onde todo mundo lê, todo mundo colabora, todo mundo dá suas opiniões, e não foi fácil, assim, principalmente porque nós somos professores escrevendo de algo que não é nossa especialidade, mas nós tivemos o apoio da nossa assessoria jurídica para poder construir um material que ficasse fácil e, obviamente, como eu vou dizer novamente, ele não é o único instrumento da nossa luta. Ele não é um material que fala por si só. Ele é apenas um instrumento colaborativo na nossa batalha. Digamos, é um símbolo da nossa batalha para a gente dizer não, né? E é um instrumento para vocês se apropriarem. Então, é para vocês, foi pensando em vocês. O Simproja diz não, mas lembrando a todos e a todas que o Simproja somos todos nós. O Simproja não é a direção, o Simproja somos nós. Perfeito, Mário. Parabéns ao Simproja, parabéns à diretoria jurídica. Maravilhoso esse momento, sabe? Muito importante, assim. A gente fica muito feliz, porque a gente também adoece, né, Andriele? Quem advoga na seara sindical e na luta coletiva, tem que ter, se não está no lugar errado, tem que ter a sensibilidade e a empatia daquilo que diariamente nos desafia. Né, os plantões do Simproja, eu acho que dos últimos 4 plantões, né, Maria está aqui, e aí eu sempre, quando tem um caso mais sensível, obviamente a sala é reservada, eu pergunto se a pessoa quer conversar mais reservadamente, se autoriza que Maria acompanhe o atendimento, e a pessoa, no mais das vezes, autoriza e até gosta, porque ela precisa ser ouvida. O adoecimento, ele também é causado, muitas vezes, pela falta de empatia. E a gente somatiza muito isso. Né? Meia-noite, 1h da manhã, a gente está trocando mensagem. Poxa, eu não estou conseguindo dormir, dia muito difícil. Atendi uma professora que era fiscalizada pela câmera de vigilância da escola. E aí a gestora chamou ela e disse, olha, você chegou atrasada. Sabe por que ela chegou atrasada? Porque ela tinha que sair para aplicar uma insulina na filha. Uma filha menor de idade, que tem que tomar todo dia. Mas estava sendo fiscalizada pela câmera. Aí, muitas vezes, ou um outro caso de assédio de uma servidora que pediu exoneração. Ela chegou e disse, olha, não aguentei. Fui lá e pedi exoneração. E é muito difícil, as pessoas se emocionam, a gente se emociona. Então, a gente também adoece. E essa postura preventiva, ela é fundamental, porque a gente não, é uma epidemia. O adoecimento ocupacional, isso aqui daria uma nova palestra. Né? A gente fazer um debate de tarde inteira sobre isso. O que é doença comum, o que é doença ocupacional, né? O direito à desconexão e a relação com a doença ocupacional, o nexo técnico epidemiológico, como se chama tecnicamente, NTEP, né? A junta médica, o descaso da junta médica do município de Jaboatão, entendeu? Que muitas vezes sequer tem um especialista, um médico, psiquiatra especialista, está lá o ortopedista dizendo se você tem ou não crise de ansiedade, se aquilo está ou não relacionado ao trabalho. Então, assim, tudo está interligado. E aí eu começo respondendo, eu vou tentar ser bem objetivo, fazer um apanhado, mas eu começo respondendo isso que Mariana falou e isso que Ronildo também falou. A gente precisa fazer o dever de casa também, né? Olhar para dentro, e a gente discute muito isso, né? No escritório, por exemplo, uma coisa que Andriele me falou, há um tempo eu nunca mais esqueci de ver. Minha geração não romantiza esse trabalho extenuante. A minha geração, eu sou muito mais velho do que ela, romantizava, sabe? Meu pai dizia, e eu trabalhar 14 horas por dia, 15 horas por dia, fazer prazo 23 e 45, o prazo, a gente pode fazer prazo até a meia-noite, 23 e 59. Todo santo dia nós estamos conseguindo dar conta dos prazos judiciais perto de meia-noite.
sabe? E meu pai sempre dizia, não, isso é isso mesmo, senão não dá certo, é isso. E não, é o direito à desconexão, é o descanso. Então, a gente tem que pensar isso. No nosso ambiente de trabalho, no sindicato, em casa, na escola, na gestão escolar, isso está acontecendo ou não? O município é responsável? É responsável. Mas a gente também tem que fazer esse exercício diário nos coletivos que a gente faz parte. Isso é muito importante para a gente diminuir, mitigar e, inclusive, ampliar a ciência, porque as pessoas não sabem o que é adoecer por assédio. Muitas vezes as pessoas não sabem nem que sofreram um assédio, que aquilo é um assédio. Né? É uma prática tão comum, é a coisa tão corriqueira. Né? Não, eu vi você na câmera, né? Chegou 10 minutos hoje, não foi atrasado. Não, cheguei 10 minutos atrasado. Eu vi pela câmera. E no outro dia, hoje chegou 5 minutos. Saiu para fumar um cigarro. Isso é assédio. Isso é um assédio, claro. Então, assim, é muito importante esse momento. E aí, tentando ser bem objetivo, é difícil, que eu gosto de falar muito, e eu acho que um tema puxa o outro, né? Mas a questão da responsabilidade do município, sim, o município é um dos principais responsáveis. Veja, pessoal, nem tudo é assédio. Né? Uma escola que tem um problema estrutural e a gente precisa reivindicar aquilo, em si, talvez não se configure um assédio moral. Mas aquela escola que está tornando o ambiente de trabalho insalubre, degradante, impondo constrangimento e com a desídia, o desdém do poder público, aí se transforma em assédio. Aí se transforma em assédio. Às vezes é uma linha muito tênue. Então, na dúvida, denunciem. Na dúvida, vamos cobrar resposta. E, obviamente, quanto mais coletiva a atuação, melhor. E aí eu dou um exemplo concreto. O município de Jaboatão dos Guararapes tem lá um vereador bolsonarista que até um dia desse estava invadindo a escola, privando, agredindo o gestor, entendeu? Atingindo de morte a liberdade de cátedra, a liberdade de pensamento, dizendo que aquela escola estava fazendo doutrinação, escola sem partido, essa balela, essa loucura que se instalou no Brasil e ainda existe, entendeu? Não é porque Bolsonaro saiu que isso acabou, muito pelo contrário. Está aí as eleições municipais. Vejam as candidaturas que se colocam. Quanto mais absurdo você fala, mais votos você tem. É uma loucura isso. Eu vou invadir escola, entendeu? O vereador fazendo live invadindo escola. O poder público, ele tem a obrigação de coibir isso. Quem tem que ir para o Ministério Público, o sindicato foi firmemente, acompanhou a gestora, mas quem tem que tomar a primeira providência é a administração pública. É muito grave isso, entendeu? E aí a gente tem que ter a compreensão do tamanho também. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, já decidiu que a omissão no combate ao assédio moral ou a prática reiterada de assédio moral pode se configurar improbidade administrativa. Improbidade administrativa. Então, se é uma coisa que acontece 1, 2, 3, 10, 20 vezes, está adoecendo as pessoas e não está sendo cobrada, entendeu? Aliás, e não está sendo repelida e não está sendo combatida, então é uma via também a se seguir. Essa fala e essa disponibilidade da doutora Débora, isso é maravilhoso. Né? A gente que está no dia a dia, muitas vezes a gente tenta se socorrer, né, dos órgãos de fiscalização, dos entes públicos responsáveis por dar vazão a isso também. Muitas vezes a gente acha que é uma luta insólita, árdua, e às vezes mas no momento desse é fundamental. O Ministério Público do Trabalho é um aliado fundamental. Doutora Débora, assim, fico felicíssimo. Acho que esse encontro nosso, esse evento, já valeu demais, né, por tudo, mas, sobretudo, por esse compromisso, esse momento. Foi fundamental. Então, sim, o Estado ele é responsável, questões estruturais pode, efetivamente, sim, configurar assédio moral. E aí, Isaac pergunta a questão do adoecimento. Né? Precisa chegar ao adoecimento para configurar assédio moral? Não, de forma alguma. Muito pelo contrário, não tem que chegar. Chega ao adoecimento e chega muito as pessoas adoecidas, né, Maria? Por quê? Porque não é combatido. Porque muitas vezes as pessoas não... Foi esse dia, depois mais um, aí vem um mês, aí vem o semestre, aí vem o ano, e a pessoa vai adoecendo, de repente a pessoa está
estruturalmente adoecida, fisicamente, emocionalmente, né, psicologicamente, a doença física e mental, muitas vezes irreversível. Eu já vi caso de aposentadoria por invalidez, né, por conta de adoecimento, de enfermidade que não foi caracterizada como doença ocupacional, mas que deveria ter sido, né, porque isso que a doutora Débora e Mariana também trataram, muitas vezes sequer faz-se essa conexão, né, do que é aquela doença estrutural e do qual é o papel do trabalho nisso, mas não precisa chegar. O assédio moral ele tem que ser detectado antes, obviamente, e a providência tem que ser tomada antes disso acontecer. É isso que a doutora Débora está ali, todo mundo tem que tirar foto daquilo. A gente faz isso semanalmente nos plantões, receber, denunciar, cobrar o município. Isso é fundamental, mas o Ministério Público do Trabalho também é um caminho. Não tem que se chegar a isso, obviamente. E quais são os meios de prova, né? Isso, mais de uma pergunta. Como é que se prova o assédio moral? Não é fácil, pessoal. Não é fácil. Muitas vezes não tem nem testemunha. Muitas vezes a testemunha, ela não quer, ela diz, não vou me indispor com a gestora, senão o próximo sou eu. Entendeu? Não vou ficar aqui na minha. Né? Mas vai ser vítima. Se não for naquele momento, vai ser no ano seguinte, no outro ano. Né? Então, assim, as provas podem ser várias. Geralmente é testemunha, a prova testemunhal, o colega, quem presenciou, é uma prova muito forte. Mas, às vezes, não é possível. Então, documento, mensagem de WhatsApp, essa questão do preenchimento de ponto, prova testemunhal, qualquer meio que você consiga viabilizar, provar de alguma forma, e isso também no poder público é muito mais difícil do que na iniciativa privada, porque no poder público, como eu disse na minha fala, tem alguns atos assediadores que o gestor ou a própria administração pública diz, não, isso aí está na discricionariedade, cobrar assiduidade, cobrar chegar na hora, isso não é assédio. Não, realmente não é assédio. Mas você, sistematicamente, só fazer isso direcionado a uma pessoa, né? E aí teve uma fala que disse, uma questão pessoal, né, da colega que falou agora no final, por que eu tirei 8? Né? Porque todo mundo tira, aluno me dá 10, os estudantes, colegas, e o gestor não, me dá 8, 8, 8, 8. Né? Eu já vi, inclusive, casos mais graves de reprovação recentemente, né, Maria? Reprovação do estágio probatório. Mas por que isso acontece? Por que não acontece com os outros, só comigo? Em tese, é um direito do avaliador dar a nota que quiser, dá 7, dá 8, dá 9, certo? Mas tem que ter critérios técnicos, objetivos. A administração pública não é terra de ninguém. Existem princípios constitucionais da administração pública que precisam ser rigorosamente seguidos. Legalidade, impessoalidade. O que é a impessoalidade? É o tratar as pessoas, os servidores públicos, na mesma situação igualmente. Então, eu não posso fazer controle de ponto por uma câmara de uma docente, de uma profissional do magistério. Isso não pode, isso é muito grave. Ali, na minha opinião, isso é crime. Né? Então, assim, a impessoalidade, a legalidade, né, a eficiência, a publicidade, são princípios constitucionais que regem a administração pública. Então, a gente precisa começar a cobrar isso, porque, no mais das vezes, o assédio no serviço público ele está travestido, ele está escondido em uma suposta discricionariedade. Não, eu posso. Eu faço concurso público, eu já ouvi isso. Fui lá na gestão e disseram, não, você faz concurso público para o município de Jaboatão. Você não faz concurso público para a escola tal. Tá bom. Mas por que só eu fui removida 3 vezes? Ou fui removido 3 vezes? Qual foi o motivo de me tirarem da escola? Teve processo administrativo? Teve fundamentação. O ato administrativo ele tem que ser motivado. Eu estou negando. Entendeu? Aliás, muitas vezes sequer se responde, né, Isso é um problema de uma outra ordem, mas pode-se configurar um assédio moral coletivo? Pode-se configurar um assédio moral coletivo. Pode, efetivamente pode. Né? Todo mundo fazendo requerimento, ou vários servidores, aquilo ali não responde não, porque aquilo ali pode gerar um direito no futuro. Se eu negar a licença-prêmio, a gestão...
Isso aí a gente vê demais, né? Assine aqui um termo dizendo, eu renuncio à licença outro direito. Isso é ou não é assédio? Claro que é assédio. Claro que é assédio. Então, ações que a gente fez foi coibir isso, né? Foi mudar, inclusive tinha um texto padrão que o município indicava. Pessoal, não é fácil, são muitos casos, como a doutora Débora disse, há uma infinidade de caracterizações, mas o meio de prova é testemunha, documento, mensagem do WhatsApp, ou então o próprio depoimento pessoal também. É importante se cercar disso, porque é necessário, né, provar o assédio, efetivamente é necessário. E aquilo que a doutora Débora disse, né, não ficar inerte, não esperar pagar para ver, para adoecer, para se afastar, para acontecer com outras pessoas. Né? Tomar iniciativa é importante. Não foi apurado, não teve. Tá bom, tudo bem, não teve. Mas foi apurado. Pelo menos está lá o alerta. Vai ser apurado, entendeu? E as responsabilidades, se forem confirmadas, serem atribuídas. Sobretudo a responsabilidade do ente público. Quando você se adoece, existe o quê? Um dano ao erário. Aquele servidor vai sair da sala de aula, vai se afastar, vai continuar recebendo salário. Outro vai ser colocado no lugar. Existe um dano efetivo. Além do dano pessoal, existe um dano à economia pública, existe um dano ao interesse público. É muito grave isso. Então, a gente tem que realmente não calar. Eu acho que essa é a palavra. E aí, a professora fala também da cartilha, né? Faz aniversário 1º de janeiro, eu também faço aniversário 1º de janeiro, primeira pessoa que eu encontro, e essa coisa da câmera, né, do controle de jornada, que aconteceu, eu fiz o print da câmera. Às vezes até uma brincadeira, uma coisa ingênua, mas não pode. Né? A gente tem que dizer, olha, isso aqui não pode, isso é muito grave, você não pode estar fazendo controle a partir de câmera, entendeu? Porque esse não é o método de controle do município. Sim, aí teve uma pergunta, foi muito a história a negativa da resposta, né? Isso é assédio. Eu vou ler aqui, pessoal, para vocês verem. O município, ano sim, ano não, eu achei uns 2, mas aqui no dia 2 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Assédio. Né? Aí tem aqui uma informação, circular aos gestores, boletim 05, esse foi de 2021. Eles copiaram a lei de 2005 em alguns pontos. Mas eles dizem, né, gestores, vamos implementar o combate ao assédio moral no município de Jaboatão, dos Guararapes, aí ele bota assim, podem ser considerados como exemplo de casos de assédio, o próprio município, como exemplos, espalhar rumores maliciosos com fofocas com o intuito de prejudicar a imagem ou a moral do servidor. Fazer comentários depreciativos, praticando brincadeiras vexatórias com apelidos humilhantes ou insinuações de cunho sexual. Marcar tarefas com prazos impossíveis. Eu já vi isso de várias vezes, entendeu? Aliás, Ponte D foram mais de 6 meses de sistema inoperante, mas quem não fizesse tinha PAD aberto, né? Tomar crédito para pessoal ali, ignorar ou excluir servidor, minando sua relação pessoal. Dirigir-se ao servidor somente a partir de terceiros. Né? Veja, antes de começar isso aqui, o que a gente estava conversando, Mariana? Uma relação de servidores, eu obviamente não vou dizer nem a escola, mas mandaram um e-mail para a direção, copiando um monte de gente, dizendo, fulano, cicrano, beltrano, compareçam à Secretaria da Educação. A pessoa treme logo na base. Uma intimação da corregedoria, da secretaria, entendeu? Eu já vi intimação da diretora chegar na sala dos professores e fazer assim, fulano, PAD, notificação de PAD, viu? Compareça lá, audiência tal, tal, tal. Dizer em voz alta que a pessoa teve um PAD aberto contra ela e que tem que ir prestar depoimento. A pessoa não sabe nem o que foi. Aí, quando chegou lá, o que era um PAD de ponto em D. Né? Tinha lá um processo administrativo disciplinar aberto. Não, porque você não preencheu o ponto em D, perdeu o prazo, e não fez o treinamento, e está lá em aberta a caderneta, e aí? Né? E aí, isso é muito grave. A notificação ela é pessoal, ela é sigilosa. A honra, a intimidade e o sigilo precisam ser respeitados.
Então, você não pode chegar, mandar um e-mail copiando um monte de gente, relacionando um monte de servidor para comparecer, para prestar depoimento, ou o que seja. Entendeu? Mas está aqui o município dizendo que dirigir-se ao servidor somente por terceiros. Isso é assédio moral. Não sei o que estou dizendo, não. É o município de Jaboatão dos Guararapes, numa circular para os gestores. Aí, vamos lá. Confinar servidor em local isolado ou insalubre. Confinar servidor em local isolado ou insalubre. É assédio moral. O que é um banheiro sem esgotamento sanitário, uma escola da forma como a professora relatou agora? É ambiente salubre ou não é? Está aqui, ó, é circular do município de Jaboatão. Sonegar informações, aí vem a resposta à pergunta, né? Eu atirei no que vi, acertei o que não vi. Sonegar informações necessárias ao trabalho, exigindo comportamento estático e desproporcional, com invasão à esfera privada. Veja, sonegar informação necessária ao trabalho. Se eu estou fazendo um requerimento administrativo sobre meu prazo de licença-prêmio, um pedido de documento, um pedido de motivação por uma negativa de laudo médico pericial, ou o que seja, um pedido de simulação de aposentadoria, um pedido de cópia do meu processo administrativo disciplinar, eu preciso ter a resposta do meu requerimento administrativo. O direito de requerer, ele está na Constituição. E de ter uma resposta motivada também. Eu posso chegar lá no protocolo de Jaboatão e dizer, eu sou o dono do terreno da prefeitura. É uma maluquice. Mas eu tenho o direito de requerer, eu tenho o direito de peticionar isso. Entendeu? Então, não cabe no poder público a oralidade, a informalidade. Entendeu? Como muitas vezes acontece. Olha, se você não assinar, não renunciar à sua licença-prêmio, o seu processo de aposentadoria, eu digo logo, não vai nem para frente. Bote isso no papel, a gente manda pedir. E botam? Não. Não botam, entendeu? Aí você vai, eu quero o requerimento administrativo ou a cópia do processo que cortou a minha gratificação. Não tem nem processo. Aí foi lá um cálculo de caneta que um servidor fez, disse, essa gratificação está sendo paga por 200 horas, mas o professor é de 150 horas, baixa aqui, corta, devolve em tantas vezes. Ou seja, isso reiteradas vezes é ou não é assédio? Entendeu? Então, assim, o caso, é o que a gente fala. Existem os assédios individuais, e aí você vai lá para a cartilha ou para a lei do município, o que é que o município faz? Aquilo que eu falei no início. Se coloca como um terceiro, e servidores não assediem seus colegas. Quem se sentir assediado por algum colega, seja hierarquicamente superior ou inferior, ou comunidade, porque a comunidade pode assediar também, entendeu? Já vi denúncias reiteradas, né, de um parente, de um familiar, de um aluno que estava insatisfeito com nota ou algo, nem me lembro o que era, mas mandou, parece que foram, sei lá, não sei quantas denúncias, e-mails para a ouvidoria no intervalo de uma semana. Então, assim, isso também pode se configurar assédio. Mas a administração pública não pode se colocar como eu sou um ente julgador. Né? Parem de brigar, ou então mandem aqui para a ouvidoria, para a corregedoria, que a gente vai apurar e vai punir o responsável. Mas o responsável, muitas vezes, é a administração pública. E até nos casos individuais, a diretora, o diretor não é uma pessoa assediador, o servidor assediador, ele não está ali como pessoa física, não. Ele pode até ser responsabilizado posteriormente, mas o responsável é a administração pública, direta ou indiretamente, que vai arcar com o dano moral, que vai arcar com prejuízo financeiro, com a aposentadoria, com o afastamento, com o adoecimento daquela servidora, é o poder público, é a administração. Então, isso é muito importante a gente ter essa clareza, e Mariana é muito feliz quando ela diz que a cartilha ela é eu não diria nem um pontapé, né, porque isso já é uma luta do Simproja histórica, mas a cartilha ela é um elemento de uma luta mais ampla, né, que não é fácil. A doutora Débora está aí, procuradora do Ministério Público do Trabalho, e relatou isso, mas ela é necessária de encarar. Né, e aí eu ouvi muito isso no relato de vocês, da gente sempre seguir com musculatura e unidos e unidas para encarar essas lutas árduas do dia a dia. Pessoal, é isso. Peço desculpa se passou alguma coisa sem responder. A gente continua nos plantões, nas mídias e tal, respondendo as dúvidas individuais e coletivas. Obrigadíssimo pela atenção e vamos agora tomar cerveja.
Mariana... Gente, eu sei que vocês já estão indo, Mariana, eu só queria... Só um minuto. Oi. Só um aviso. Alguém deixou no banheiro feminino um celular que tem uma maçãzinha mordida, tá bom? Então, se você vir por aí alguém enlouquecida... Um iPhone. A dona do iPhone. Apareceu. Eu só queria fazer algumas complementações. Eu sei que está todo mundo doido para ir para a confraternização, eu inclusive. Mas para a gente arrematar algumas coisas que a gente vai continuar discutindo antes de encerrar essa mesa, eu queria só destacar que a gente também não pode ficar inerte quando a gente for, não só quando a gente for vítima, mas quando a gente presenciar o caso com algum colega. Não só na medida que a gente instrui, a gente orienta um colega, mas também na forma da gente se disponibilizar para ser testemunha. Porque, como o Breno disse, e foi a pergunta feita, a gente provar o assédio é difícil, porque ele é subjetivo. Então, a gente tem que se munir de formas e a prova testemunhal, além da gente fazer uma denúncia coletiva, porque normalmente o assédio ele não acontece, principalmente o assédio moral, ele não acontece com uma pessoa só, a gente se unir enquanto grupo para fazer uma denúncia coletiva e a gente se disponibilizar para ser testemunha do colega que sofre assédio é extremamente importante. Além disso, eu queria destacar a atuação do Ministério Público do Trabalho aqui em Pernambuco, que tem procuradores e procuradoras muito engajados e muito preocupados de verdade com o trabalhador e a trabalhadora. Então, a gente tem acompanhado algumas situações de mediação e também a atuação do Ministério Público do Trabalho em outras esferas. E a gente tem sorte de ter procuradores e procuradoras aqui no nosso estado tão engajados e tão disponíveis para trabalhar com a gente nesse sentido, porque não é em todos os lugares que tem, né? Diga-se de passagem. Também queria dizer que a gente fala muito das chefias imediatas, mas aqui em Jaboatão, os diretores e diretoras constantemente também são vítimas de assédio por parte da Secretaria de Educação. E nos procuram em busca de orientação. E uma coisa que a gente sempre orienta, seja o professor, seja o diretor, supervisora, enfim, quem seja, toda instrução que vier, seja da chefia imediata, seja da Secretaria de Educação, peça por escrito, porque orientação verbal, como a gente diz, de boca, só beijo e olhe, depende de quem for. Quando a orientação vier, principalmente da Secretaria de Educação, ela tem que vir escrita e tem que vir assinada. Porque alguém tem que se responsabilizar por aquela orientação. Principalmente quando essa orientação for duvidosa. Então, veio uma orientação, não é a orientação padrão que você está acostumado já no seu dia a dia, peça ela por escrito. Alguém lhe disse por telefone ou mandou por WhatsApp, peça pelo e-mail institucional. Esse é o canal de comunicação, a gente tem e-mails institucionais. E agora hackearam o município, tudo sumiu, mas enfim, as coisas estão voltando a ser ativas e está funcionando. Então, essa orientação que a gente diz também, tudo tem que ser registrado. Então, alguém lhe deu uma orientação, peça por escrito. Vocês têm um e-mail, a escola tem um e-mail, tem um canal de comunicação. Outra coisa é uma orientação de desliguem os seus WhatsApps, desliguem os seus celulares. Ninguém é obrigado a responder demanda de trabalho fora do seu horário de trabalho. Você pode até ver que a mensagem chegou, mas não responda. Uma hora as pessoas vão se habituar, vão entender que você não vai responder fora do seu horário de trabalho e vão parar de lhe mandar mensagem. Infelizmente, a gente como diretor aqui também sofre, a gente como diretor sindical também, porque às vezes vem mensagem manhã, tarde, noite, madrugada, 4 horas da manhã, sábado, domingo. Muitas vezes a gente sabe que é uma demanda urgente, a pessoa está angustiada, a gente responde. Mas a gente também tenta criar o hábito com a categoria de nos demandar no nosso horário de trabalho, porque senão a gente também adoece. Temos diretores e diretoras sindicais também adoecendo, tendo burnout, porque não para, porque as demandas chegam quase que 24 horas por dia. E a gente tem que ter autocuidado. Se cuidem. Cuidem de vocês. Teve uma formação aqui de rede que falou muito sobre autocuidado. Foi uma formação de educação inclusiva, mas falou de autocuidado. A gente precisa estar bem para poder exercer nosso trabalho. E a gente fechou uma parceria com a psicóloga aqui, que está fazendo preços totalmente diferenciados para os nossos servidores, porque a gente sabe que aquele CASP de Jaboatão está longe de dar conta de qualquer coisa da nossa atenção à saúde, né? Do trabalhador. Então, a gente fechou uma parceria, depois vocês podem procurar mais informações,
porque a gente também está preocupado com isso, com a saúde do nosso trabalhador e da nossa trabalhadora. Depois a gente também vai ter outras atividades com foco nesse tema, mas o autocuidado é imprescindível. Ninguém pode ser obrigado a trabalhar doente, ninguém pode ser obrigado a responder demanda fora do seu horário de trabalho. Esse direito à desconexão é extremamente importante, mas o autocuidado também é, e a gente tem que aprender a dizer não. E a nos policiar também da nossa demanda, até porque a gente tem família, a gente tem direito a lazer e a gente tem que exercer tudo isso. Bem, gente, é isso. A gente vai continuar discutindo mais. Vai estar com nossos canais sempre abertos. Estamos nos plantões do jurídico terça e quinta. Queria agradecer demais a paciência e a hora que vocês estão aqui, até essa hora. Agradecer mais uma vez a Breno, agradecer a Joselmo. Vou passar para a Joselmo também, para ele dar a palavra final da mesa. E é isso. Até mais, até breve, até a confraternização. Só reforçar que o Simproja diz não à educação. O Simproja diz não ao assédio. E o Simproja somos todos nós. É essa a ideia que tem que chegar nas escolas junto com a cartilha. Nós dizemos não ao assédio moral e sexual. O Simproja somos todos nós. Boa confraternização e boa noite. Obrigado quem ficou até agora.